galerinha, a gente está aqui hoje para falar de um tema que já é bem batido muitas vezes, eu até já falei sobre ele, que é sobre a fase de polimento, tapering, né? A fase que a gente começa a reduzir as cargas quando a gente vem de uma fase de treinamento mais prolongada, né? No caso de muitos, né, aqui no meu estado estão treinando por uma possível maratona que vai ter daqui a uma semana, né? E a turma já está começando a diminuir. Mas eu não queria nem falar do tapering, do polimento no sentido fisiológico hoje, né? Que isso é muito abordado. Eu queria falar no sentido psicológico, né? No sentido emocional, né? Muitos atletas retêm sobre si uma autocobrança muito grande, gente. Tem muita gente que sempre olha e acha que não está pronto. Não, ainda não estou bem, eu ainda não estou bem. E fica naquela sensação de autocobrança enorme, e isso é muito prejudicial, porque você não relaxa, porque o cara não consegue relaxar, porque ele sempre acha que precisa estar fazendo mais, ele não consegue reduzir nem tanto as cargas de treinamento, porque ele acha que ele tem que estar todo o tempo se movimentando, e todo o tempo se movimentando em níveis de esforço maior, para ter aquela sensação de que, agora, hoje, eu fiz força, então hoje foi bom o treino, né? Um ponto, a gente tem que lembrar que treinamento, evolução, né, dentro do treinamento físico está ligado não apenas às fases de treino forte. Todo mundo já ouve falar isso, mas muita gente não coloca em prática. Os treinos leves, o descanso, boas noites de sono, a hidratação correta, a alimentação correta, a junção disso tudo é que vai ocasionar dentro do músculo um melhor desenvolvimento e assim melhores ganhos de condicionamento, né? A gente já cansa de ouvir falar isso, né, mas muitas vezes na prática a galera não coloca isso na prática, né? E fica atrás de tentar sempre colocar um treininho. Quando a gente pede para fazer leve, o cara não consegue. Você vê ali, né? Alguns atletas meus, muitos eu recebo, né, o treinamento, vejo ali, né, a partir da plataforma lá que a gente treina online, uma galera, a gente vê, cara, faz leve hoje. Quando eu vou dar uma olhada, o cara tá ali nas velocidades que a gente sabe que não é o leve dele, né? Ou seja, o treino leve eu estou pedindo para que não somente o corpo do cara relaxe, mas para que o cara também relaxe com essa autocobrança, né? E aí eu queria contar uma história para vocês, né? Um atleta, né, olímpico do Japão, na Olimpíada, que houve lá no Japão, se eu não me engano, em 64, 70, eu não lembro a Olimpíada em si, e foi uma Olimpíada na década de perto de 70, e esse atleta, ele foi o terceiro colocado, né? Ele foi ultrapassado, ele estava em segundo, foi ultrapassado no final, já nos últimos metros, dentro da pista de atletismo do estádio, lotado das pessoas do país dele, né? Ele foi ultrapassado e ali ele se sentiu extremamente derrotado, né? Ele ganhou uma medalha olímpica para o país dele, mas se sentiu extremamente derrotado e daí ele ficou com aquela sensação de autocobrança, né? E pela cultura também dos treinadores antigos, cobraram demais. Você tem que ganhar, você tem que ganhar, você tem que ganhar. E aí o que é que ele fez? Ele desceu além nos treinos, surrou o corpo dele nos treinamentos e o corpo começou a se lesionar, né? O tendão, principalmente dele, ficou lesionado. E aí ele começou a cair o rendimento, porque era todo o tempo treino forte em excesso, pela aquela autocobrança de que eu não ganhei a Olimpíada, não ganhei a medalha de ouro, mas eu tenho que ganhar na próxima. E aí o cara foi nessa, até o corpo não suportar, e mesmo assim ele insistia e foi caindo de rendimento, obviamente. E gente, pasmem, ele caiu tanto de rendimento que ele não suportou. E a gente inclusive está no mês de setembro que aborda esse tema, né? Ele foi ao suicídio, né? Ele se suicidou, ele se matou, né? Esse atleta, um grande atleta do Japão, né? Esqueci o nome, Tadashi, aqui, esqueci o primeiro nome dele, mas a história dele me chamou muita atenção por essa autocobrança e obviamente as cobranças também externas de treinadores. Ele era um atleta profissional. Na verdade, na época não existia profissional, ele era um policial, né? Mas que era muito cobrado pelo país, porque era um grande atleta e se autocobrava principalmente. E me marcou muito, porque ele deixou um bilhete, né? Quando, né, foi lá, cometeu o suicídio, né? Ele deixou um bilhete dizendo, eu não consigo correr mais, né? Ou seja, não consigo correr mais forte. Então já acabou a vida para mim. Então o cara fez esse relato, e isso é muito foda, porque o cara tirou a própria vida porque não conseguia render mais dentro da corrida que ele se cobrava, e que era cobrado, obviamente, e
por conta simplesmente disso, ele não viu perspectiva de continuar vivendo. Mas o cara era um medalhista olímpico, foi um cara que foi bronze na Olimpíada. Ou seja, então o que eu quero falar para vocês, galera, eu falo essa história sentindo, eu realmente me sinto bastante, porque um grande atleta, né, mas que pelo excesso de cobrança, né, chegou a um limite que não suportou, né? E 2 pontos aí chamou a atenção. O excesso de cobrança levou ele a treinar em excesso. Treinar em excesso levou ele a se lesionar. Se lesionar e continuar treinando levou ele a baixar a performance e a não conseguir mais nem ter praticamente performance. E o fim disso tudo foi ele olhar para si e simplesmente se ver como atleta e eu não sirvo mais para ser nada, porque eu só servia para correr e tudo. E aí o cara tirou a própria vida. Mas trazendo para nosso mundo agora, o que eu quero dizer com isso? É uma história chocante, uma história de um atleta olímpico, uma história que está dentro do esporte, né? E a gente tem que aprender tanto com as histórias de grandes vitoriosos, mas também aprender com a história, né? Essas histórias que também servem para a nossa vida. Para que a gente tenha muito cuidado, né, com essa autocobrança, principalmente nós amadores, que não temos treinadores para ficar, patrocinadores ali, que está cobrando toda hora você não ganha dinheiro com isso, principalmente você, corredor, atleta amador, ou de outro esporte que seja, né, mas que você entenda que você não precisa ter essa cobrança, né. Quando está numa fase de treinamento muito aguda, diminui, relaxa, vai fazer inclusive outro esporte, vai fazer um outro esporte que você gosta, ou fazer outras coisas que você gosta, relaxa a cabeça, faz o polimento, né, a fase de polimento, que fisiologicamente é a fase de você descer um pouco os ritmos do treino, também desce um pouco os ritmos da cobrança, né, vai relaxar fazendo outras coisas que você gosta, né, e assim depois passa um tempo relaxado e depois você gradativamente começa a entrar em outra fase de treinamento, rumo a outros objetivos e assim vai, sempre essa onda, né? Desce, relaxa, esquece um pouco essa cobrança de treino, essa cobrança de querer sempre ter melhores resultados no próprio treino. Não, relaxa, correr devagar às vezes, perder um pouco até a performance, não tem problema, para depois reajustar e voltar a treinar de baixo para cima e evoluir de novo. Então é isso, gente. Hoje eu vim falar, né, da fase de polimento, do tapering, mas não aquela fase de polimento fisiológica, que é batida aí já por muitos treinadores, a gente fala muito do treinamento, mas a fase de polimento emocional, psicológico, porque isso pode acabar com a carreira, né, inclusive acabar com a vida de um atleta, como eu acabei de contar, né, a história aqui, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com os excessos, em tudo na vida, não só no treinamento, porque os excessos fisicamente eles vão estourar, mas emocionalmente eles também vão estourar e podem estourar pior, de uma forma pior ainda, né, que a gente não suporte. Então vamos relaxar mais, vamos ficar tranquilo, né? Galera que está aí, né, treinando para maratona aqui no meu estado, vamos ficar tranquilo, última semana, ficar de boa, relaxar, esperar chegar a prova e curtir lá a prova, e o que der lá deu, né? Também sem cobrança também por resultados, né? Vamos dar o nosso melhor, que é o que importa. Se o nosso melhor, o que der de tempo deu, e isso é o que importa. A gente não tem que se comparar a nada, nem se comparar a ninguém, simplesmente curtir, né, e tentando dar o nosso melhor com o que a gente tem. Beleza, galera? Vamos seguir firme e vamos que vamos, porque a vida é um presente e a gente tem que ficar feliz e aproveitar esse presente cada minuto que ele nos dá, né? Respirar um ar puro, né? Curtir o que a gente tem aqui de natureza, né? E amizades e família, né? Então vamos aproveitar. Valeu? Tamo junto.